bem-vindas à segunda parte da oficina básica de contos, de teoria e prática de contos. Nessa segunda parte, espero que vocês já tenham visto a primeira. Nessa segunda parte, a gente vai fazer a parte mais prática. Primeiro a gente viu a teoria, o que é o conto, agora a gente vai fazer a parte mais prática. A gente vai falar sobre o show don't tell, que é mostrar sem dizer. A gente vai fazer alguns exercícios com isso, vai fazer exercícios do Oulipo, um movimento francês de escritores dos anos 60, e também outros exercícios. Vou propor algumas coisas para vocês me mandarem por e-mail, e depois eu vou avaliar. E, enfim, espero que curtam também essa segunda parte. As duas partes são importantes e complementares. Vejam as duas, se gostarem, claro. E agora a gente chega num dos aspectos mais importantes de toda essa mini oficina básica, que é o mostrar, não dizer, o famoso show, don't tell em inglês. Se vocês pesquisarem sobre escrita criativa, se fizerem alguma oficina, lerem algum livro, algum guia, vídeos, etc., em algum momento vão se deparar com essa questão do mostrar, não dizer, ou mostre, não diga, ou mostre, não conte. Mas a ideia é sempre a mesma, que é se há algo que pode ser dito no conto, na sua história, na sua narrativa, que pode ser mostrado em vez de dito, esse mostrar sempre vai ter mais força, vai ter mais valor. Então, é quase um clichê o mostre, não diga, mas não é um clichê à toa, porque, na verdade, é muito importante e vou mostrar para vocês o porquê disso. Por exemplo, tu quer mostrar, tu quer dizer, quer informar ao leitor que o João é rico, o fulano é rico. Tu pode muito bem dizer, fulano é muito bem de vida, João, Antônio é muito bem de vida. E fica a critério do leitor decidir o que é esse bem de vida. Ou tu pode mostrar um ambiente externo a isso, o que é esse bem de vida. Pode descrever as roupas do personagem. Pode dizer que o personagem chegou no trabalho dirigindo um carro muito caro, um carro de luxo, ou ele está saindo do trabalho e tem um motorista esperando ele no carro de luxo. Talvez ele seja mais rico ainda tendo um motorista, não dirigindo o próprio carro. Ele chega numa casa, e a casa é uma mansão, tem portões de entrada, etc. Pode, se ele vai beber um whisky, ele não está bebendo um Drures, um Nato Nobilis. Ele vai beber talvez, digamos que ele beba um Johnny Walker Blue Label, que pode custar R$1.000 a garrafa, e é o whisky que ele toma no fim do dia. Enfim, todas essas referências vão ao encontro da percepção do leitor, que então vai perceber o que esse personagem é. Que é muito melhor dizer, no lugar de dizer ele é rico, é muito melhor que o leitor descubra isso. A percepção do leitor vai ser mais imaginativa, vai deixar o trabalho para ele, que não vai entregar a coisa mastigada. Por exemplo, vamos dizer que eu estou falando com um amigo, que encontrei um antigo colega de escola, e ele está na miséria. Digamos, na vida real, não é nem a questão do conto agora. Esse amigo com quem eu estou falando, que também conheceu essa pessoa, não vai ficar satisfeito só com essa informação.
Eu vou dizer, ele está na miséria, encontrei ele outro dia, estava... Ah, tudo bem. Não, ele vai querer saber detalhes. A mesma coisa no livro. Em vez de dizer simplesmente ele está na miséria, eu vou dizer, encontrei fulano. Ele estava morando embaixo da ponte. A cama dele era um monte de papelão, ele estava cobertor dele era um monte de jornais. Ele estava desdentado, as roupas dele estavam rasgadas, ele estava sujo, fedorento, etc. E daí, então, deixa para o leitor essa percepção. Né? Um exemplo agora, então. Eu posso dizer uma informação, eu posso mostrar uma informação. Eu posso dizer, Maria tem um gato. Maria tem um gato em casa. Ou eu posso mostrar Maria chegando em casa e ela pegando a ração do gato, servindo a ração do gato, trocando a caixa de areia do gato. O gato nem apareceu em cena, mas a gente já sabe que ela tem um gato. Então, o leitor, de novo, ele tem essa experiência de entrar na história sem precisar que as coisas sejam ditas, mastigadas para ele. Vamos ver mais exemplos. Se eu digo, minha irmã é muito talentosa, meu irmão é muito inteligente, eu posso até dizer de uma maneira mensurável, ele tem 150 de QI, ele é membro da Mensa, mas isso não deixa muito o leitor, porque a gente já está dando a informação pronta. O ideal seria dar informações que levem o leitor a acreditar que essa pessoa é inteligente. Então, muitos adjetivos que a gente pode simplesmente colocar. Fulano é corajoso. Pode colocar na narrativa. Meu irmão é muito corajoso. Ok? Mas por que tu vai acreditar em alguém simplesmente dizendo que fulano é corajoso? Quando tu pode contar uma história, por exemplo, quando teve um incêndio aqui na rua, o meu irmão entrou no prédio pegando fogo e salvou uma criança, salvou um gato e ainda pegou uma planta do vizinho. Daí tu vai acreditar que ele é corajoso. Eu tenho porque a palavra, simplesmente a palavra do autor ou do narrador, não quer dizer nada se ela não vier acompanhada de ação. Eu tenho um conto, por exemplo, no meu livro Pessoas Partidas, chamado Não Domingo, que o autor justamente, que o narrador, o personagem, justamente se imagina em situações heróicas. Ele acaba torcendo para que aconteça uma tragédia na frente dele para justamente ele conseguir exercitar o heroísmo dele, né? Ele torce para que uma criança se afogue na frente dele, para ele poder nadar e salvar a criança, etc. Só que quando surge uma situação realmente em que ele é chamado à ação, ele se omite e a gente e é mostrado que na verdade ele não era tão corajoso quanto ele gostaria de ser. E isso vale para vários outros adjetivos. Fulano está triste, fulano está feliz, fulano está cansado. Tem um outro conto no meu livro que está um dia muito quente. Em vez de simplesmente dizer o dia está quente, eu começo a focar no personagem, o personagem começa a suar, começam a se formar suores na camisa dele, ao redor das axilas. Falo que o ventilador não está dando conta. Em vez de simplesmente dizer que está calor, a gente mostra o efeito desse calor. E é um convite para o leitor entrar na história. No fim das contas, o mostrar e não dizer é como se a gente tivesse a fulana tem um gato,
fulano está cansado, fulano é rico. E é como se o leitor chegasse numa porta e essas informações estivessem no mural, afixadas numa página, numa folha, dizendo: aqui atrás dessa porta tem alguém rico, tem alguém cansado, tem alguém com calor, tem alguém com muitos gatos. E simplesmente o leitor chega nessa porta, lê essa informação e tem que aceitar isso. Já quando isso é quando o autor diz sem mostrar. Já o mostrar convida o leitor a entrar um pouco mais na história. Seria tirar esse cartazinho, esse cartazete da porta com essas informações e, na verdade, deixar o próprio leitor abrir essa porta e dar uma espiada para dentro e olhar que nessa sala tem uma pessoa que está suando, que está cansada, ou que está muito bem vestida, e ele tira suas próprias conclusões. E quanto mais o autor vai mostrando, em vez de simplesmente dizer, que seria uma exposição de informações, um resumo de fatos, ele coloca o leitor dentro da história. Isso permite que o leitor tenha também mais empatia pelo personagem, que tenha uma resposta diante das situações que são colocadas, tenha mais envolvimento. Ou seja, ele não tem um intermediário. Quando o autor mostra, em vez de dizer, ele não tem mais esse intermediário. Tem aqui o leitor e o autor dá uma informação pronta que o leitor vai ter que aceitar. Quando a gente coloca a informação na cena, na ação, no ambiente, em como o personagem se comporta, o leitor vai ter a oportunidade de construir aquilo a partir da sua própria imaginação. E essa seria a grande vantagem da técnica do mostrar mais do que dizer. Claro que nem sempre tudo vai precisar ser mostrado. Às vezes a gente precisa de uma informação direta, objetiva e rápida, e não precisa ficar criando indiretas para tudo. Como eu já disse, apesar de haver regras e opções que são mais interessantes nos contos, todas essas regras também podem ser quebradas. Só que é muito bom saber as regras antes de quebrá-las, para saber quais regras estão sendo quebradas e não quebrar essas regras por pura ignorância. Outro exemplo, se a gente continuar, pode dizer: João é muito sociável. E ponto, o leitor vai ter que aceitar isso. Ele não tem como discutir. É sociável. Mas qual é o teu conceito de sociável? Em vez de dizer é sociável, tu pode mostrar o João saindo na rua, todo mundo conhece ele, as pessoas cumprimentam, ele é chamado o tempo todo para comparecer a eventos, ele conversa com todo mundo, ele é afável e amável com todos, as pessoas se dirigem a ele, buscam ele, e isso vai tornar muito mais concreta essa característica dele, da sociabilidade, do que apenas colocar um adjetivo no texto. Resumindo, em vez de dar de barato a informação para o leitor, fulano é corajoso, fulano está triste, fulano é rico, deixa o leitor descobrir e decidir isso. Fala fulano é inteligente. O que é inteligente? Deixa o leitor decidir dar as características que o personagem tem, tem um pós-doutorado em Harvard, sei lá. Deixa o leitor decidir o que ele pensa sobre isso.
Então, vamos partir para um exercício prático com essa questão do mostrar, não dizer. Vou pegar uma frase apenas, uma situação única, que é o seguinte, que é um cachorro que morreu. Alguém tem um cachorrinho que morreu, tá? Tá ali o cachorrinho. E como é que a gente pode dar essa informação? A gente pode escrever. Agora já vamos lá para narrativa mesmo. Em primeira pessoa. Começa. Nunca me esquecerei de como me senti quando Laika morreu. Fiquei muito triste. Ok? É uma informação. A gente sabe que o cachorro morreu e que a pessoa ficou triste. Só isso. Mas basta? A gente tem uma conexão com isso? Não, é uma informação sem graça. Ninguém ficou tocado, ninguém tem nenhuma empatia nessa questão. E, então vamos adicionar mais alguns elementos para mostrar que essa pessoa, um homem, vou dizer que é meu protagonista aqui, ficou triste de verdade. Ele agora uma nova versão da sua narração em primeira pessoa. Nem se eu vivesse 1000 anos, eu esqueceria de como me senti quando ela morreu, ou quando a Laika morreu. Já se passaram meses e ainda me lembro dela nas pequenas coisas. Nunca vou superar a morte dela. Tá bom, agora a gente já sabe que foi uma coisa que pesou. Ele tinha uma relação boa com a cachorra, viveu vários anos, pelo jeito. Mas, por enquanto, a gente só está vendo a opinião, só está pegando a informação. Então, eu vou pausem o vídeo aqui. Ainda não. Pausem o vídeo quando eu disser vamos escrever escrevam aí 3, 4 linhas, um parágrafo bem curtinho, mostrando essa situação que é um dono com seu cachorro, com quem ele vivia, o cachorro morreu, ele ficou triste, que impacto teve isso, sem precisar usar as palavras triste e as outras palavras que a gente já usou aqui nos exemplos. Eu vou dar pausa em vídeo, vou dar uns 2, 3 minutos para que escrevam essa versão. Também vou escrever a minha aqui. Voltando então, a gente tem essa informação de que o cachorro morreu e o seu dono ficou muito triste. Tá? E como dizer isso, como mostrar isso sem precisar ser tão explícito nas palavras. Eu fiz a minha versão aqui, vocês façam a de vocês. Eu vou ler, é o seguinte. Enchi sua tigela com sua ração favorita, troquei a sua água, ajeitei seu cobertor na cama dela. Na verdade, um blusão meu velho, onde ela gostava de se aninhar desde filhote. Quando eu estava prestes a chamá-la, seu nome ficou preso na minha garganta. O automatismo da ação me fez esquecer por alguns segundos que a Laika nunca mais atenderia ao meu chamado. Tá? Então, só para mostrar que há outras maneiras de dizer coisas. Se eu quero mostrar uma tristeza, uma angústia, uma felicidade, ou mesmo calor, frio, incômodos, etc., a gente não precisa mostrar tão explicitamente, porque o efeito, quando a gente traz o leitor para perto, quando a gente traz a emoção junto, o efeito é muito mais forte, mais envolvente, mais duradouro.
Então, vamos para essa que é uma das minhas partes favoritas da oficina, que é justamente a parte da prática, de fazer exercícios de escrita. A gente já viu a teoria, já definiu o que é um conto, já viu quais são as suas características, já falou de alguns contistas, mas ninguém se torna um escritor sem escrever. E nada melhor do que alguns exercícios de escrita para praticar. E eu vou recorrer aqui a uma coisa chamada Oulipo. Oulipo é, é um grupo francês de escritores dos anos 60 que eles criaram para se colocar exercícios de escrita, imposições, restrições principalmente na escrita, pois acreditavam que isso estimula a criatividade. Quanto mais restrição se coloca, mais a gente fica instigado a quebrar algumas barreiras. Aqui, o Oulipo se chama Ouvroir de Littérature Potentielle, que é uma oficina de literatura potencial. E o que eles faziam? Eu vou dar dois, aqui está o grupo desses escritores. Aqui temos o Italo Calvino, o escritor italiano, que eu até já citei antes. Também tem aqui, esse do meio, é o Georges Perec. E os outros eu não conheço, se alguém quiser identificar. Tem gente aqui saindo dos arbustos. E o que faz o Oulipo? Eu vou dar dois exercícios do Oulipo, entre as dezenas que eles têm. Dois que eu acho interessantes, que são impondo algumas restrições. O primeiro é o lipograma. Lipograma consiste em escrever um texto retirando uma letra que não pode ser usada nesse texto. Aquele sujeito, esse aqui, o Georges Perec, ele escreveu um livro todo de 160 páginas em francês, sem usar a letra E, a vogal E. E que é um grande desafio, principalmente se a gente escreve em francês. E eu vou lançar aqui um desafio em português, que é escrever um texto, daí não vamos exigir tanto, não vamos exigir essas 160 páginas, mas 3 ou 4 linhas que sejam, sem usar a letra A, sem a vogal A. Então, façam esse exercício e coloquem nos comentários. Não chegamos aqui ainda. Outro exercício que eu vou colocar é o tautograma. Tautograma também é divertido, que é escrever um texto com todas as palavras tendo a mesma inicial, mesma letra inicial. Tem autores, se vocês pesquisarem, tem autores brasileiros que já escreveram livros que todas as palavras começam com a mesma letra, principalmente o P, acho que fica um pouco mais fácil nessa tarefa que já é gigantescamente difícil. Tem um russo que escreveu com a letra O, tem outros que escreveram com a letra A, e quando vocês pesquisarem vão achar que existem livros inteiros, histórias inteiras contadas começando com todas as palavras começando com uma letra só. E nesse exercício aqui eu deixo a escolha do freguês escolher qual letra vão começar. Pode ser qualquer letra, vogal, consoante. Na minha experiência eu fiz com a letra M, não foi tão complicado quanto outras letras. Mas tentem e coloquem também os seus resultados aqui. O terceiro e último desafio é escrever um conto curto, uma página, 2 páginas, quanto for necessário, quanto não dá para dizer quantas páginas ele tem que ter, mas tem que
constar 3 palavras nesse conto. E escolhi algumas palavras aleatórias aqui. Tem que constar a palavra hipnose, a palavra Tailândia e o verbo, não precisa ser o verbo no infinitivo, ronronar, pode ser flexionado. E quero ver os resultados desses exercícios. Vocês podem colocar aqui ou me mandar por e-mail, mas pode colocar nos comentários também. São exercícios curtos e que vão exigir bastante. Pode parecer bobo a princípio, mas são bem estimulantes para quem quer praticar a escrita. E é isso aí, esses são os exercícios, essa é a parte mais prática da oficina. Como a oficina foi toda gravada aqui no YouTube, para ter uma participação do público, eu abri um espaço em redes sociais para algumas perguntas. Então, vou buscar essas perguntas agora e respondê-las. A Ana Clara Henriques pergunta: como fazer um bom conto do começo ao fim? E é uma pergunta que eu já adianto, uma pergunta da Marcela também, que é: quais as principais características de um bom conto? Ou seja, tu vê que essas duas não se satisfazem com pouco, não perguntaram sobre características do conto, mas como fazer um bom conto? Quais as principais características de um bom conto? A gente já falou bastante sobre isso ao longo da oficina, que dá para resumir naquilo. O conto tem que ser conciso, tem que ter um final, um desfecho surpreendente, tem que ter algo que instigue o leitor a seguir lendo até o fim, tem que ter originalidade e muito mais, claro. E para terem ideias de bons contos, leiam bons contistas, leiam Chekhov, leiam Machado de Assis, leiam o francês Guy de Maupassant, que são exemplares na arte do conto. A Marcela também faz outra pergunta, que é: escrever algo que preste é dom ou a gente aprende fazendo oficinas de escrita? Ao contrário de muita gente, eu acredito que existe o dom, sim. Tem gente que tem habilidades inatas em várias áreas, na música, no esporte, não seria diferente na escrita. Mas, e ninguém se forma um escritor também apenas fazendo oficinas de escrita. Mas se a pessoa tem o interesse em seguir nessa área, tudo na vida dela vai servir, vai contribuir para a formação dela como escritora. Oficinas de escrita vão contribuir pelo conhecimento, pela teoria e principalmente pela troca entre quem ministrar essa oficina, os colegas, olhar os textos dos outros, perceber onde é que se acerta, onde é que se erra. E, enfim. E temos a pergunta do Vinícius Reis, pelo Facebook. E Vinícius pergunta: é necessário escrever todo dia? Ótima pergunta, Vinícius. Até porque é necessário para quem? Depende do que tu quer com a tua escrita. Quer se tornar um escritor profissional? É necessário escrever todo dia? Escritores profissionais realmente escrevem todos os dias. Alguns colocam limites de horário, trabalham, vão para o seu escritório, trabalham das 8 da manhã até o meio-dia escrevendo. Outros colocam limites de uma meta de palavras. Vou escrever 300 palavras, 400, 500, 1000 palavras por dia. E
Mas tem uma outra questão também. Muita gente diz em oficinas literárias que tem que sentar, que a gente tem que sentar e escrever todo dia, não importa se não tem ideia, não importa se não tem inspiração, não importa se não tem vontade, e escrever no papel qualquer coisa que venha à mente. Então, isso não é tão útil. Não adianta forçar quando não se está conseguindo fazer. O escrever não se dá apenas no momento em que a gente senta na frente do computador ou da máquina de escrever ou pega um caderno com caneta, não se dá só naquele momento que a gente faz a escrita em si, na prática. A escrita também é feita na cabeça, na observação, na experiência. Então, por exemplo, essa semana eu incumbi o Vinícius de escrever um conto. A gente está numa oficina, ele tem que escrever um conto para a semana que vem, tem 7 dias para escrever. Talvez se ele sentar todos os dias por 3, 4 horas por dia para escrever esse conto, não sai, porque ele não está no clima para escrever. Mas se ele pensar no assunto, se ele já vai elaborando na cabeça dele o que ele quer escrever, que tipo de sentido que ele quer dar, tem algum personagem que ele quer mostrar, que ele quer caracterizar, ou simplesmente é um sentimento que ele está com vontade de passar através de uma história. Se ficar com essa semente na cabeça por vários dias e depois sentar no momento certo, também vale a escrita. Então, é necessário escrever todo dia? Não. É recomendável? Sim, seria ótimo se a gente conseguisse escrever todos os dias.